Meu nome é Adriana Carioba, eu trabalho com alimentação, saúde e comportamento. Esse slide aqui é uma foto do meu pé com uma tatuagem que eu fiz há mais ou menos 18 anos atrás, sem açúcar, sem afeto. Mas o título da nossa palestra hoje é Sem Açúcar, com Afeto. Então, para colocar esse título em contexto, eu preciso contar um pouquinho a história de onde eu saí e onde eu cheguei. Eu me formei em 1996 na Escola Le Nôtre, em Paris. Foi uma das primeiras mulheres a me formar nessa escola. E, a partir dessa data, eu entrei dentro de uma confeitaria e fiquei 20 anos nela. Com 5 anos trabalhando com confeitaria, eu fui diagnosticada com síndrome metabólica, transtorno bipolar e compulsão por comida. Eu tomava 5 remédios por dia e as minhas reações aos acontecimentos da vida eram completamente plásticas. Eu resolvi mudar para a Califórnia há 6 anos atrás e eu tinha 2 preocupações muito grandes. Vou ficar longe da minha família e como é que eu vou fazer para levar todos os meus remédios na mala? Fazendo uma conta por baixo, eram 1.800 cápsulas que eu precisava levar uma vez por ano, que era mais ou menos o que eu estava programando voltar para o Brasil. Então, eu passei no meu psiquiatra, passei no meu endocrinologista, comprei todos esses remédios, fiz uma malinha e falei, eu não vou despachar de jeito nenhum, porque se perderem os meus remédios, estou ferrada. Aí eu passei quando você passa a malinha ali no raio-x, e entreguei a carta dizendo que eu era dependente de todos esses remédios para a moça. Ela olhou para mim com uma cara que naquele minuto eu tive coragem e falei, eu vou mudar a minha vida. E eu comecei a estudar, então, a psicologia da alimentação, nutrição integrativa e intuitiva. E hoje eu quero falar sobre o fascínio que o açúcar tem para certas pessoas. E o que eu encontrei, e que é muito natural, é que quando a gente nasce, a gente está no ventre da nossa mãe, a gente entra numa sala de cirurgia normalmente, a 19, 18 graus, te dão um banho, te dão um tapinha na bunda e te colocam ali no seio da sua mãe. E nesse momento você toma o leite materno, que é super doce para o gosto do recém-nascido. E nesse momento é feita a conexão amor-doçura. Desculpa. O desejo pelo sabor doce, ele vai muito além da nossa biologia. Ele ultrapassa os prazeres do paladar e os instintos do nosso corpo. Os indianos costumam dizer que se a nossa alma tivesse algum sabor, ela seria doce. Então a doçura é uma experiência. Nós precisamos de momentos doces, de pessoas doces. A comida é só uma porta de entrada que nos leva até ela. Eu fiz uma pesquisa e descobri que no chocolate tem essa substância, a fenitilanamina, é uma substância que tem no chocolate, além do açúcar, que imita a sensação fisiológica do amor. Então, chocolate também significa amor. Os hinduístas, os taoístas tibetanos costumam dizer que quando eles chegam ao nirvana, o êxtase, eles sentem um sabor doce que entra na boca e percorre o corpo deles. Então, o que a gente precisa entender é que o açúcar, sim, é um substituto para o amor. Mas a gente tem a necessidade da experiência, não a necessidade nutricional. Porque o açúcar tem uma densidade nutricional muito baixa. Eu costumo dizer com os meus grupos, onde eu ajudo as pessoas a se livrarem do vício, eles sempre me dizem, Adriana, então eu posso usar adoçante para substituir o açúcar, que substitui o amor? E eu costumo dizer isso, até virou aí uma piada nos grupos que eu ajudo, que é a mesma coisa que comprar com dinheiro falso, diamante falso. Não te leva a nada. Então a minha dica é, seja você o doce que você quer provar. Adoce as suas palavras, o seu relacionamento, a sua vida. A nossa biologia reconhece o gosto doce, e a nossa alma e o nosso coração também. Muitas vezes, a gente precisa colocar açúcar na nossa vida, porque está faltando doçura nela. Então, a gente precisa prestar atenção no açúcar já existente. E se você precisar
acrescentar, acrescente através de bondade, companheirismo e lealdade. É o que eu sempre falo, acorde da manhã, dê um sorriso para você, assim, abraça as pessoas que estão em volta, no trânsito, comprometa de se falar com as pessoas, vá distribuindo amor durante todo o seu dia, para que no final do dia você não precise abraçar um pote de sorvete de chocolate, por exemplo. Mas, afinal de contas, o que é açúcar? Açúcar é extraído normalmente da cana-de-açúcar ou da beterraba. E eu gosto de falar também que a farinha e os amidos são grãos feitos e moídos e refinados que ficam bastante parecidos com o açúcar. Eles ficam tão parecidos que têm o mesmo efeito no nosso organismo. E os mesmos efeitos sobre os níveis de insulina são iguais aos do açúcar. Então, nesse contexto aqui, carboidrato é igual ao açúcar. A gente precisa entender isso. Esses aqui são os nomes do açúcar que estão escondidos em pacotes. Se alguém quiser, depois eu posso passar para o WhatsApp para vocês. Isso aqui é tudo açúcar. A maltodextrina, por exemplo, ela está presente em muitos produtos diet. A gente precisa prestar atenção, porque isso é quase que criminoso. Mas por que o açúcar é tão viciante? Por que quanto mais a gente come, mais a gente tem vontade de comer? Porque os açúcares, né, o carboidrato e o açúcar, eles liberam doses sobrenaturais de dopamina no cérebro. E a dopamina é o principal neurotransmissor envolvido no vício. A química cerebral de viciados em drogas e viciados em açúcar é virtualmente idêntica. Existe um estudo muito conhecido em que ratos já viciados em cocaína davam preferência ao açúcar por ser muito mais recompensador para o cérebro. Esse aqui é o círculo perpétuo do vício do açúcar. Você come, você libera dopamina, você se vicia, os níveis de açúcar vão lá para cima, níveis de açúcar lá em cima, cria insulina, acúmulo de gordura, eles despencam, você tem mais fome, mais apetite, você começa a comer de novo. Isso aqui é típico da pessoa que come de 2 em 2 ou 3 em 3 horas. A gente sempre acaba culpando aqueles ingredientes de cima ali, refrigerantes, balas, biscoitos, chocolates, e a gente acaba esquecendo do pão, do macarrão, do vinho, da cerveja. Os dois são viciantes e têm a mesma conotação. Eu gosto muito dessa frase de um professor meu de Stanford, que dizia que a comida processada foi um experimento que falhou. A gente deve parar de abrir pacotes e começar a descascar mais. Veja aqui que a mãe natureza, ela faz alimentos como o abacate, que tem bastante gordura e pouco açúcar. Faz a banana também, que tem bastante açúcar e pouca gordura. Mas a madrasta indústria, é isso que ela faz. Muita gordura e muito açúcar. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa parar de abrir pacote e começar a comer comida de verdade. Mas é o seguinte, nem todo mundo que bebe de vez em quando é alcoólatra, nem todo mundo que come um pouquinho de sobremesa é viciado em açúcar, porque a gente tem químicas cerebrais diferentes. Mas se você se sente acorrentado pelo açúcar, o seu vício pode ser real. Se você esconde o pacote, se você come escondido, se você não consegue parar de comer, o seu vício pode ser real. Então eu vou dar 10 aqui passos que eu consegui estudando e fazendo sair do meu vício do açúcar. Primeira coisa, você precisa desintoxicar. Pelo menos 12 dias você precisa entrar numa desintoxicação. Precisa ler rótulos nutricionais. Tudo que tiver açúcar, amido ou farinha vão acabar te viciando. Comer refeições equilibradas para equilibrar os níveis de açúcar no sangue, ou seja, mais alta em gordura, mais alta em proteína e mais baixo em carboidrato. Cuidar do seu intestino, curar seu intestino. Se eu pudesse dar uma só, tivesse acabando o meu tempo, está quase acabando, eu ia falar que você precisa cuidar do seu intestino. Prestar atenção em outros açúcares, fazer exercícios leves, não fazer exercício muito forte, tomar água, dormir bem para os níveis de hormonais ficarem compensados, considerar tomar alguns suplementos
e fazer uma faxina na sua casa. Ou seja, jogar tudo que é errado para ficar fácil, né, para você não ter nenhum tipo de tentação. Então, é mais ou menos isso que eu fiz para conseguir me livrar do vício do açúcar. Esse foi um programa que eu lancei, um programa online, onde eu ajudo as pessoas a pararem de gostar do que elas fazem mal. É um programa de 6 semanas, onde eu dou a mão para as pessoas, totalmente online, e eu ensino passo a passo como eu fiz para me livrar. Esse aqui é o meu WhatsApp e o meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem me perguntar alguma coisa, eu estou aqui e vou estar na mentoria à noite. Muito obrigada.